E daí, galerinha, tudo tranquilo? Certo, é sempre a mesma apresentação, né, pessoal? Pessoal, que bom ter vocês aqui conosco, certo? Estamos muito contentes com vocês. Vamos aproveitar ao máximo tudo isso, certo? Nós estamos aqui, nós vamos nos ajudar. Compreenderam, pessoal? Muito obrigado mesmo, tá? Então, pessoal, vamos começar. Vocês acharam que era um e-book normal? Não, esse aqui é um audiobook, certo? É a mesma coisa praticamente, só que em áudio. É interessante, é um pouco diferente, mas é bem legal, tá, pessoal? Pessoal, então vamos começar então com a parte de história e geografia, certo? Então vamos lá. Então, para começar, nós não vamos tratar aqui de algumas coisas muito lá para trás, certo? Nós vamos começar aqui esse audiobook. Vamos tratar mais sobre o descobrimento do Brasil, para dar início a tudo, certo? Então, pessoal, começamos assim. Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal lá em 9 de março. 9 de março eles zarparam lá de Lisboa. Ele trouxe com ele algumas caravelas, algumas naus, certo? Um total deu de 1.200 a 1.500 pessoas. Então, em 9 de março eles saíram lá de Portugal. Vieram navegando, certo? Aí vocês vão dizer, vieram direto para o Brasil? Calma lá. Naquela época, eles estavam envolvidos com muitas comércio de especiarias, que seria os temperos de comidas, certo? E o que acontece? Portugal estava adiantado em relação aos demais países na Europa. E eles teriam que sair sempre ali, sair de Portugal, e iam até a Índia comprar. Porque eles compravam por um valor baixo, só que lá na Europa o valor era muito alto. Então eles saíram 9 de março lá de Lisboa, falando, eu vou fazer assim, certo? Entre aspas, que iam para as Índias. Mas não, eles estavam vindo era para a América do Sul. Tanto que, vamos abrir um adendo aqui, tá? O termo descobrimento do Brasil está caindo em desuso. Por quê? Porque, na verdade, eles já sabiam da existência do Brasil. Claro, não com o nome de Brasil, mas sabiam que tinham terras aqui. Alguns outros viajantes estiveram aqui antes de Portugal, certo? E Portugal pensou, disse, bom, vamos falar, eles estão chegando lá aquelas terras têm algumas coisas boas, então vamos dizer que vamos às Índias, pegar uma nova rota para a Índia, mas vamos para lá, fincar a bandeira. Tanto que em 1492, eu acho que, se não me engano, 92 ou 93, foi assinado o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, certo? Eles assinaram dividindo o Brasil. A leste ficava para Portugal e a oeste para a Espanha. Isso antes da vinda para cá. Por isso o descobrimento não está sendo usado mais. Na verdade, não seria bem um descobrimento, né? Na verdade seria uma conquista. Portugal veio e conquistou as terras aqui, certo? Estão conseguindo compreender? O Tratado de Tordesilhas é que tem dois tratados. O Bula Inter Caetera, que foi em 1493, e o Tratado de Tordesilhas, que foi em 1494, certo? Então Portugal veio.
com as suas caravelas, com as suas naus. Dia 14 de março, eles passaram pelas Ilhas Canárias. Dia 22 de março, passaram por Cabo Verde. Dia 23 de março, sumiu a nau de Vasco Ataíde. Uma nau se perdeu. De 29 a 30 de março, adentraram a região de calmaria na zona equatorial, que depois nós vamos ver também na parte de geografia, tá? 10 de abril, passaram a 210 milhas de Fernando de Noronha, tá? Esses nomes que tipo de Fernando de Noronha, eu tô falando mais ou menos para vocês se localizarem. Na época não era esse nome, certo? Estão compreendendo isso, tá? 18 de abril, estavam próximos da Baía de Todos os Santos. Dia 21 de abril, avistaram sinais de aproximação de terra. Dia 22 de abril, avistaram o Monte Pascoal. Então, eles avistaram o Monte Pascoal em 22 de abril de 1500. E isso foi relatado por Pero Vaz de Caminha, o escrivão da expedição, certo? Até vamos abrir um parênteses aqui para ver o que ele diz, tá? No dia seguinte, 22 de abril, quarta-feira pela manhã, topamos aves a que os mesmos chamavam de furabuchos. Neste mesmo dia, na hora de véspera, entre 15 e 18 horas, avistamos terra. Primeiramente um grande monte, muito alto e redondo. Depois outras serras, mais baixas da parte sul, em relação ao monte, e mais terra-chão. Com grandes arvoredos, ao monte alto, o capitão deu o nome de Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Certo? Aí que nós entramos na nossa parte, que começa então o contato dos portugueses com os índios. Vocês imaginem assim, como é que será que foi? Vocês têm uma noção assim mais ou menos de como é que foi os primeiros contatos? Um não entendia a língua do outro, os índios meio arredio com o que estava acontecendo. Será que foi amistoso? Será que houve guerra, conflito? Claro, né, pessoal? Tudo isso é óbvio que aconteceu, até que eles conseguiram começar a ter uma conversa, certo? Mas vocês imaginem assim também, uma situação que eu vou pedir para vocês pararem para pensar. O choque de culturas entre esses dois mundos diferentes. Os europeus, com mais de 1500 anos de existência, digamos assim, começando a cair reinados e ter cidades, países, e aqui os índios ainda, que andavam nus, caçavam, pescavam, tudo manualmente. Vocês imaginem isso, o choque de cultura que não foi. Tanto que os portugueses, eles ficaram assim, estarrecidos, quando eles viram aqueles monte de homens e mulheres nus, sem roupa, sem nada, correndo pela floresta, vindo para o mar, para a praia, digamos assim, onde eles chegaram. Vocês imaginam a situação? Por que eu digo assim, pensem agora? Um exemplo assim, eu vou dizer o meu exemplo. Eu tenho 46 anos, minha filha tem 20. Entre a minha filha e eu, nós temos um pouco de choque de culturas, certo? Por quê? É uma coisa que eu sempre expliquei para ela, tá? Não estou fugindo do assunto, é só para entenderem. O choque de culturas que acontece entre nós, assim, ele não é tão grande, mas tem alguns. Um exemplo que eu cito é que nós, homens da minha idade, nós achávamos que aquelas frases que denegriam um pouco a mulher, achavam bonita, contava, era piada. E não é assim mais hoje. Então eu tô
eu entendi com ela o porquê e estou passando por uma desconstrução. Não que eu era machista, eu usava frases machistas. É diferente. Em termos de, é tudo brincadeira. Não, hoje eu entendo que não. Então houve esse choque de cultura. O meu pai, o vô da Bárbara, tem 70 anos já. Então, vocês imaginem o choque, a diferença entre ele para ela. São 50 anos. Agora, voltando para cá. Imagina a diferença daquele choque de cultura dos europeus, usando roupas e tudo, encontrar os índios aqui, nus. Não deve ter sido fácil, né? Quando eles perceberam que os índios não entendiam nada, nem de religião. Bom, para os portugueses, os índios eram bichos, não tinham almas, porque não sabiam, não conheciam a religião. Na época, a predominante era a religião católica. Para eles, então, os índios não tinham alma. Então, imagine a situação. Imagine o quanto foi difícil esse contato. Complicado, né? Bem complicado. Mas ele aconteceu. Certo, pessoal? Foi devagar, foi devagarinho, que nem os outros. E aí eles começaram a entender, certo? Como é que funcionava. Bom, na época, os índios ocupavam todo o território brasileiro. Eram muitas tribos indígenas, muitas. Atualmente tem uns 305 povos indígenas habitando. Quando os portugueses chegaram, era mais de 1000 povos indígenas, bem mais de 1000. Então, eu volto a falar, imagina a dificuldade para tentar apaziguar tudo e começar a entender o que estava acontecendo. Imagina os índios, eles eram meio nômades, sabe? Aquela coisa, eles iam para um local, até, digamos assim, consumir tudo que aquele local tinha, eles saíam, iam para outro, e de repente se veem diante de pessoas vestidas completamente diferente, falando outras línguas, digamos assim, que para os índios também era estranho. Não foi fácil. Não foi fácil. Só que aí começou a se entenderem, a conversar, começaram a dialogar. E aí os portugueses também descobriram aqui o pau-brasil. E naquela época, na Idade Média, para te pintar um tecido de vermelho era muito difícil. E o pau-brasil, ele é vermelho. E eles conseguiam fazer isso. O intuito deles era vir aqui e pegar pau-brasil. Não era especiarias. No começo muita gente diz, ouro, prata. Não. Eles estavam interessados no pau-brasil. Depois eles descobriram o ouro, a prata, e sim. Aí quando eles vão com tudo para cima dos índios e começam a guerrear valendo mesmo, a matar, certo? Pessoal, eu fiz essa historinha aqui, mais ou menos para vocês tentarem entender como é que foi a chegada aqui. Mas a data, tipo, é 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, certo? Não tem muito mistério nessa parte, certo? Mas é que é preciso falar disso, para vocês entenderem e não chegarem perdido. Vocês vão ver ali os tópicos que foram linkados, para vocês mais ou menos terem uma base, não começarem direto ali. Um exemplo de um tópico que tem aqui é direitos dos índios. Aí vocês, mas começa dos direitos dos índios já? Não. Então começamos a história, Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil, os primeiros contatos, as primeiras dúvidas. Será que vão? Será que não vão? Será que são bons? Será que não
são. E aquela coisa. Bom, tanto que os portugueses achavam tão estranho. As duas coisas que eles mais achavam esquisitas era dos índios andar nus e que eles faziam a antropofagia. O que é a antropofagia? A antropofagia, o que acontece? Tinha tribos, várias tribos, aí a tribo guerreava com a outra e acabava vencendo. Eles pegavam os guerreiros daquela tribo, digamos assim, matavam e comiam a carne deles. Cozida, assada, não sei. Isso é antropofagia. Por quê? Porque eles achavam que a força daqueles guerreiros da tribo rival ia passar para eles comendo a carne. É diferente de canibalismo, tá? Vocês vão dizer, é diferente? É sim, é diferente. O canibalismo tu come para se alimentar. Ali a intenção deles não era se alimentar, era ter a força dos guerreiros passada para eles. Certo, pessoal? Isso fica de bônus, tá? Pessoal, então tivemos a primeira aulinha, primeiro audiobook. Vão vir outros, certo? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer coisa é só mandar pergunta, mas aí não aqui, né? É nas redes sociais, daí vocês mandem as perguntas e nós teremos mais live, vamos ter lives, coisas assim, para explicar algumas outras coisas também. Certo, pessoal? Então essa é a aula 1. Espero que tenham gostado e até a próxima, como sempre. Tchau!